Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal, dessa vez falando sobre arte, sobre a história da arte, dando continuidade às aulas de arte que já estão postadas aqui no canal, dando continuidade, portanto, às aulas sobre a Mesopotâmia. Especificamente, então, nessa aula aqui, a gente vai finalizar a Mesopotâmia com os babilônios. Nós falamos sobre os sumérios, nós falamos sobre os assírios e agora estamos falando sobre os babilônios. Falaremos, né, sobre os babilônios. Bom, eu vou fazer vou apresentar essa aula de um modo um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Né? Como que nós estamos acostumados? Nós apresentamos as características principais de cada região, ou de cada arte, ou de cada povo aqui, né, no caso específico, e depois dessa conceitualização, dessa generalização, a gente faz alguns estudos de caso. No caso da Babilônia, eu vou deixar essa generalização, essa conceituação de lado. E por quê? Porque muito do que já se falou, inclusive sobre a arte egípcia, se repete nos babilônios. Né? Muito do que se falou sobre os assírios, a questão de haver relevos e de não haver as pinturas, dos sumérios e etc., tudo isso é também comum à arte da Babilônia. Então, eu vou já direto para os casos, para os estudos de casos. Né? Então, faço uma listagem dos principais monumentos, dos principais exemplos de arte, e depois a gente vai direto para as imagens para fazer as nossas costumeiras análises. Lembrando, isso é importante, que os monumentos que serão apresentados, ou seja, as obras que serão apresentadas, elas estão em ordem cronológica, né? Elas estão em ordem cronológica. Então vai começar lá no século XVIII a.C. com o Código de Hammurabi. Depois a gente vai para uma peculiaridade que é da arte dos babilônios, chamada de Kudurro, isso mesmo, que tem uma existência muito curta, de um século. Ela fica lá entre o século XI e o século X a.C. E finalmente a gente vai chegar lá no portão de Istar, né, ou Istar, não sei como você quer chamar, que compõe a, a porta de entrada da cidade da Babilônia, onde se encontra, ou pelo menos, né, onde se encontrava os jardins suspensos, onde se encontrava a Torre de Babel, que aí já é, né, no século VI a.C., com o domínio de Nabucodonosor. Então, a gente vai passar por esses três períodos da Mesopotâmia, desculpa, dos babilônios, lembrando que neste percurso, ou seja, desde o Código de Hammurabi do século XVIII a.C. até no século IX, até no século VI depois de Cristo, houve a dominação do território, né, da Mesopotâmia. Houve a dominação dos sumérios, dos sunitas, só que isso tudo ficou lá para trás. Né? Então, como a aula não é de história, eu não vou fazer essa distinção sobre quem estava lá no período, eu vou simplesmente elencar aquelas obras que ficaram mais conhecidas aí da Babilônia. Tudo bem, gente? Então tá bom, vamos lá aí para o nosso slide.
como eu disse, então, as principais obras da Babilônia. Ela se inicia com o Código de Hammurabi, né? Código de Hammurabi, vocês conhecem decore salteado da disciplina de História, também conhecida como Lei de Talião, Lei do olho por olho, dente por dente. Não é a primeira, né, não é o primeiro código materializado, mas é um dos primeiros códigos materializados. Né? Ou seja, é um dos primeiros códigos lá no século XVIII, é um dos primeiros códigos criados pela humanidade e colocados fisicamente, né? E materializados e cristalizados. Não temos o código de Hammurabi, ele fica famoso porque ele coloca a distinção de uma vez por todas entre leis consuetudinárias, que são leis de costumes, lei de boca a boca, lei daquele que tem mais poder, e leis consuetudinárias, entre leis consuetudinárias e leis, digamos, num sentido ainda introdutório, mas leis penais, leis jurídicas, leis positivas, aquelas construídas pelos homens. Certo? Então, vamos à análise. Eu coloquei aqui que o Código de Hammurabi, ele mostra Vamos lá. Não está indo para frente. Aqui. Essa é uma estela. O que é uma estela? É uma pedra que, né, ela tem esse formato fálico, né? Há um sentido para que essa pedra seja nesse formato. Então, essa pedra, né, por que ela é uma estela? Porque ela tem este formato, né, formato fálico, formato de uma bigola. Ela normalmente é alta, ela deve ser alta, para que muitos possam vê-la, e ela ocupa um lugar de destaque ou dentro de um templo, ou num espaço público, né? Ou fora de quartos, fora de templos, enfim. Aqui o que nós enxergamos? Né? Nós enxergamos Shamash. Shamash é considerado não só pelos babilônios, também pelos sumérios e pelos assírios. Vai mudar o nome, mas então o que nós temos aqui? Shamash, vou colocar, né? Shamash está sentado. Por que esse sujeito é o Shamash, o deus da justiça, e não esse? Esse daqui, porque, então vamos lá, por quê? Porque o primeiro detalhe, o chapéu com esses chifres, né? Esses chifres que torneiam aí o chapéu é uma indicação de deidade, né? de divino, ser divino. Lembrem-se que essa característica, o chapéu de chifres, essa característica ela está presente não só na Babilônia. Né? Nós vimos lá os lamassus eles também apresentam, né, alguns dos lamassus eles apresentam também personagens com elementos com chapéu de chifres. Então vejamos, ele tem um chapéu, o seu chapéu é de chifre, ele está sentado em um trono. E, mais do que isso, o seu pé está, segundo, né, os historiadores da arte, a interpretação que se deve fazer é que os seus pés estão sob a montanha. Olha lá. Os seus pés estão sob a montanha. Sobre a montanha. Né? Ele está
pisando na montanha. Quer dizer, imagina a altura que este ser, que esta entidade se encontra. Mais do que isso, dá para a gente enxergar que existem uns negocinhos aqui, né? Tipo umas cobrinhas. Sabe o que que é isso? Isso são os raios. Ele é um ser iluminado. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Ele é um ser iluminado. Então, ele emana luz. Ele emana luz. E, finalmente, Shamash está passando o cetro. O cetro significa, eu já disse isso em outras aulas, o cetro significa o poder terreno e a argola significa o poder divino. Então, Shamash está passando para quem? Hammurabi. Shamash está passando para Hammurabi o poder sobre os homens, lá, na terra, né? Então ele, Hammurabi, é um dos sujeitos que conseguem se relacionar diretamente com os deuses, lá, lhe dá a patente divina e justamente por ele ter esta afinidade com as entidades, ele também tem o poder sobre os homens. Ele tem o poder sobre as pessoas que estão na Terra, né? Então, por que isso é importante, né? Por que essa obra ela é importante? Porque aqui se justifica, né? Ou melhor, porque aqui as leis que nessa última parte estão escritas, lá, escrita cuneiforme, que nós já estudamos, porque essas leis não foram feitas por Hammurabi. Essas leis elas foram recebidas por um Deus chamado Shamash, que é o Deus da justiça. Elas foram recebidas por Hammurabi. Então, a sua importância foi justamente essa mediação entre o plano divino e o plano real, né? E o plano concreto. Será que isso te lembra Moisés? Será que lembra um pouquinho Moisés? Escrevendo nas tabuinhas os mandamentos divinos? Pois é. É muito semelhante. Aliás, não é só aqui entre os cristãos, enfim, e entre os babilônios que isso é verdadeiro. Ou seja, na maior parte dos casos, as leis jurídicas, enfim, as leis materializadas, elas não são, na antiguidade, obras de homens, né? Mas elas são outorgadas, elas são passadas, elas são construídas e ditadas por deuses, né? Por deuses. Aqui, gente, como foi já mencionado, aqui estão algumas das leis. Existem mais de 300 leis, né? Mais de 300 leis. Uma lei que eu acho muito curiosa é a que diz sobre o pedreiro, né? O cara que construir uma casa, o pedreiro. O cara que construiu uma casa e a vendeu para que outro morasse, se essa casa cair, o sujeito que construiu, se essa casa desmoronar, né, o sujeito que a construiu, ele morre. Muito louco, né? Muito louco. Outra engraçado também, engraçado não é, né? Mas é curiosa, vai. Outra curiosa. Se um sujeito acusa um outro de algum crime e este sujeito não tem provas desse crime, o acusado ele deve pular no rio.
Estamos falando de Tigre e Eufrates. Ele deve pular no rio. Se o acusado morrer no rio, se ele não conseguir sobreviver, seja pela força da água, seja porque ele não sabe nadar, seja por algum contratempo, se ele não conseguir sobreviver a um tempo no rio, aquele que acusou recebe todos os bens do acusado. Ele toma a casa do acusado, ele toma as posses do acusado. Agora, se um sujeito ele acusa um outro sem provas convincentes e esse outro pula no rio e sobrevive, o cara que acusou, ele é morto e as suas posses passam para o acusado. Por isso que o Código de Hammurabi ficou conhecido como a lei do olho por olho, dente por dente. Aquilo que é feito a um deve ser pago uma infração, uma violação deve ser paga na mesma intensidade. E as formas de execução, por quê? Porque na enorme maioria as penas elas são as penas capitais. Então as formas de execução elas são muito sortidas. Ou é jogar gente no rio, ou é empalar as pessoas, ou é cortar a cabeça. Me lembrei de outra aqui. Se o filho bater no pai, o pai é obrigado a cortar a mão do filho. Olha que louco, né? Olha que louco. Então, esse é o nosso famoso Hammurabi, né? Esse é a famosa Estela de Hammurabi. Bom, voltemos aqui. Kudurro. Então, a gente saiu lá do século XVIII antes de Cristo, e nós vamos falar agora sobre o Kudurro. O Kudurro são pedras que serviam para delimitar território. São pedras, ou eram pedras, que serviam justamente para mostrar de quem era o dono daquele território, quem mandava naquela região. Esse tipo de arte, ou esse tipo de instrumento para servia como um contrato, né? Um contrato. Esse contrato, este documento, ele teve um período muito curto. Eu coloquei aqui do século XII ao século X, claro, antes de Cristo. Seria mais eu poderia colocar, se quisesse, poderia colocar no século X ao século IX, do século XII até o século IX, mais ou menos, porque foi o período, esse documento, né, o Kudurro, ele é característico dos babilônios, só eles tiveram, foi por um período muito curto e principalmente não, e exclusivamente com o domínio dos cassitas. Foi nesse período em que os babilônios foram dominados pelos cassitas que houve a introdução do Kudurro. Depois, quando Nabucodonosor ele consegue reabilitar, né, reerguer o povo babilônio frente aos cassitas, já não vai existir mais essa representação artística, ou este documento, se vocês quiserem. Vamos dar uma olhada que é muito interessante, gente. Olha só, ele é comum, quer dizer, ainda existem muitos kudurros, na maior parte das vezes em museus, e eles apresentam essa carona aqui, ó. Esse é sempre o jeitão, né? Esse é sempre o jeitão. Veja aqui nós temos três, né? Três kudurros. De novo, para que eles servem? Eles servem para delimitar um espaço. Eles servem para dizer
àquele que está passando pelo território de quem é aquele território que ele está entrando. Como nós sabemos isso? A partir da escrita, a partir da legenda, olha lá. A escrita cuneiforme, essa daqui também tem, ela está em close porque ela é muito perfeitinha, dá para a gente visualizar, né, todo o trabalho artístico, por isso que eu coloquei o close. Mas ela também tem essas legendas. Então, aqui, né, nos escritos, há de quem é a propriedade e por que a propriedade é dessa pessoa. O período cassita, como que se conquistava uma pedra dessa? Era uma doação do governante. Então, no meio da pedra, geralmente é esse padrão, gente. Ó, a escrita embaixo, no meio, normalmente, é de quem é o dono, por que ele passou, né? A nomeação, e em cima você tem todos os poderes celestes, todos os poderes divinos que estão estão para vigiar o território propriamente, né? Então essas são os três registros que nós já conversamos lá no Egito, que não é uma novidade para vocês, né? Os registros, as linhas que vão delimitando uma história ou um momento do outro. Então vamos lá para a nossa análise. Vocês estão vendo que tem algo aqui que se repete, né? Nós temos, esse daqui eu gosto muito, tem o Sol, Sol, Sol e Sol. Lua, Lua. Temos a estrela de 8 pontas, temos a estrela de 8 pontas. O que significa, gente? É só aqui que não tem... na verdade não tem a estrela de 8 pontas, mas tem uma outra simbolização que é a mesma. O que significam esses três elementos? Normalmente terão os três, que é a estrela de 8 pontas, o Sol e a Lua. Esses três elementos representam três deuses. Na verdade, dois deuses, que é o Sol e a estrela de 8 pontas, e a Lua é a deusa da noite. Então você acabou de ver lá o Shamash. O Shamash, ele vai estar, né, isso vai variar um pouquinho de região para região, mas ele vai estar relacionado com o Sol, certo? Ele vai estar relacionado com o Sol. A estrela de 8 pontas, ela vai estar relacionada com Marduk. Marduk. E, de novo, a lua crescente, ela vai estar relacionada à deusa da noite, que é chamada de Ishtar, ou na Bíblia ela é chamada de Lilith. Em alguns casos, gente, a Lilith, ela aparece como uma demônia, né? Deusa, que na verdade não é uma deusa, mas é uma energia negativa da noite. Ela tem a sua contraparte, né? A Lilith tem uma irmã, isso é claro, né, gente, dentro da mitologia da Mesopotâmia. A Lilith tem uma irmã, e essa irmã, ela aparece de dia, enquanto Lilith à noite. Então, gente, o que esses elementos indicam? Indicam que as três divindades mais importantes do panteão, né, do panteão mesopotâmio ou babilônio, estão aí presentes. Quer dizer, este lugar ele está protegido por Marduk, por Shamash e por Ishtar, ou Star, né? Se você
ousar a roubar essa pedra, se você ousar de alguma maneira me causar prejuízo em relação a essa terra, lembre-se que os deuses estão de olho, né? Os deuses estão de olho. Então, há outros elementos interessantes aqui. A tartaruga, gente, na iconografia da Mesopotâmia, ela é aquela que guarda o destino. Olha que da hora, velho. A tartaruga, ela representa a guardiã do destino. Talvez, né, gente, eu não sei especificamente, eu estou fazendo algumas relações aí, pelo menos pelas minhas fontes, eu não encontrei nada que me desse certeza absoluta, mas talvez pelo tempo que ela sobrevive, né? Ela é a dona do destino, ela carrega o destino. Então, também é um elemento muito interessante aqui. Aqui, bem desse lado, vocês estão enxergando, ó, bem aqui, existe uma cobra. A cobra, ó, aqui também existe uma serpente. Deixa eu ver, não, nesse aqui não tem, pelo menos de frente não tem. A serpente, ela fica responsável por vigiar o acesso do além-mundo com o mundo aqui, né? Ela é tipo uma guardiã que com toda a sua, digamos assim, desenvoltura, com toda a sua malemolência, ela, né, com toda a sua versatilidade de movimento, ela consegue penetrar tanto no mundo imaterial quanto no mundo material. Né, quanto no mundo material. Então, moçada, e aqui, né, no meio, finalmente, você tem a outorga, quer dizer, a doação. Olha como que foi. Foi assim: o rei tal passou para o fulano de tal a terra. Então, de novo, me é de direito a posse dessa terra. Esse aqui finalmente né, acaba sendo o documento que torna a minha terra minha. Né? Muito bem. Não, volta lá, não é aqui, é aqui. Né? Estávamos falando então da. Agora, então, o que aconteceu? Deixa eu voltar para ficar mais claro. A gente passou pelo Código de Hammurabi, quer dizer, a gente passou praticamente lá na primeira fase da Mesopotâmia, né, ou digamos assim, no período inicial da criação dos babilônios, no século XVIII. Nós passamos pela dominação dos cassitas frente aos babilônios, entre o século XII e o século X, e finalmente nós chegamos ao esplendor dos babilônios, que é o governo de Nabucodonosor. E no governo de Nabucodonosor nós temos aquela pretensão enorme de construir, refazer, afinal de contas, os cassitas e os assírios tinham detonado a Babilônia. Quando Nabucodonosor retoma o poder da Babilônia, ele reconstrói a cidade. E a maneira, e muito afeito à arte, muito afeito à estética, ele se propõe, mas quem vai fazer não é ele, evidentemente, são escravos e são trabalhadores comuns, mas ele vai se propor a fazer a Torre de Babel. Né? Então, tudo aquilo que está contido na Bíblia. Sobre a Torre de Babel, eu não vou voltar mais a esse slide, então eu já comento. Sobre a Torre de Babel, não existe nada que sobrou dela. Existem indícios que de fato ela existiu, né? Ou pelo menos uma construção aí, inicial dela, mas que ela não foi levada a cabo e que não sobrou nada, né? Não sobrou
nenhuma estrutura. O que nós temos e o que eu vou mostrar para vocês são algumas representações do século XVI, do Renascimento lá do Bruegel, que foram as suas duas torres de Babel ficaram muito conhecidas, tá? Então, já adianto, na hora em que eu for apresentar as torres de Babel, são só produtos da imaginação, tudo bem? Então, vamos lá falar sobre o portão de Ishtar. Mano, não tá indo. Muito bem. Aqueles acadianos tá nada a ver, tá, gente? Tá errado aí. É de outra aula. Bom, olha que coisa linda, maravilhosa, mano. Este é o portão que dava acesso à cidade de Babilônia. Ishtar é uma deusa, a deusa da fertilidade. Esse portão ele foi construído em nome dela. Por que eu disse e eu enfatizei que este é o portão que dá acesso à cidade de Babilônia? Porque, gente, de fato, ele é o portão. Quando alemães foram fazer expedições para escavações, enfim, no que hoje nós conhecemos por Iraque, eles eles trouxeram este portão e colocaram, se eu não estou enganado, ele está no Museu de Berlim. Lá no museu, essa foto. E ó, se vocês repararem, ó, o código de Hammurabi aqui do lado, ó. Também é o original, né? Tudo original, não é réplica. Aqui, este portão ele foi trazido por navio em partes e recomposto. E se encontra hoje, se eu não estou enganado, no Museu de Berlim. No Museu de Berlim. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos aí outra imagem também mais panorâmica. Olha só, gente. Cara, é difícil até comentar, né? Difícil até falar. Olha a altura do portão em relação às pessoas. De novo, este é o portão dedicado à deusa da fertilidade, chamada de Ishtar. Este é o portão verdadeiro, é o portão tal como se encontrava na origem, lá no que hoje nós chamamos de Iraque. E ele foi retocado minimamente, pelo menos segundo estudos, né? Segundo o que a gente é capaz de ler na literatura da história da arte. Este portão ele foi apenas limpo, né? Limpo, tirou pó, tirou sujeira e manteve toda essa exuberância. É feito de lápis lazuli, meio que as paredes, né, elas são esmaltadas para poder também refletir o sol e para que consigamos de longe identificar qual é a Babilônia, qual é a cidade, né? De quem é a cidade da Babilônia. Bom, vamos então para a análise dos elementos. Nós temos o leão, nós temos um dragão, então leão, nós temos o búfalo, né? Ou oroque. Oroque é o nome certo, mas ele a gente pode entender como um búfalo, né? Um touro, enfim, dessa parte. E nós temos o leão, e nós temos o dragão, certo? Então, vamos voltar aqui. O leão, nós temos lá 3 figuras, veja. Num primeiro momento, aqui, os oroques, os dragões e, finalmente, aqui, desculpa, nós temos os leões, né? Então, nós temos as
os três animais aí presentes. Bom, leão, dragão e o Auroch. Vamos lá. O que representa o leão? Veja que não é um simples leão, este é um leão alado, né? O que é o leão? Vocês estão lembrados lá dos assírios? O que o leão representa mesmo? O leão representa poder, o leão representa força, e o leão, quando domesticado, quando a seu favor, ele é um guardião, ele é algo muito bem-vindo. Ou seja, quando você... então, se o leão representa os impulsos, representa a força, representa o poder, quando você consegue domesticá-lo, quando você consegue trazer o leão para perto de si, só coisas boas a seu favor acontecerão. Ou seja, quando você consegue dominar os instintos, quando você consegue conviver com os instintos, a sua vida é feliz. Agora, se você, enquanto sujeito racional, só briga com os seus instintos, só briga com esses impulsos internos, é claro que será uma vida miserável, né? Então, veja como que o leão está de boca aberta, ele está pronto não para enfrentar aqueles que estão dentro da cidade, aqueles que foram autorizados a entrar na cidade, mas ele está pronto para atacar aqueles que porventura entrem na cidade, mas com intenções que não são, digamos, boas para a população. Então ele está em posição mesmo de ataque, sempre alerta, sempre se mostrando já capaz de realizar um ataque caso isso seja necessário. Certo? Coisa mais... Olha isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Bom, o Auroch ele também tem essa função de proteger aqueles que estão dentro dos que estão fora. A questão mais que vai distinguir o Auroch ou o búfalo do leão, propriamente, é que se fazia, tanto entre os babilônios como entre os assírios, se tomava o corpo, né, o corpo de cavalo, como sempre de uma entidade divina, né? Então, aqui no caso, o Auroch ele já é a representação de um Deus na Terra, que assume, nesse caso específico, apenas a forma animal, né? Apenas a forma animal. Mas que serve também, veja que a sua cabeça está meio curvada, né? Ele não está com a cabeça, com o pescoço, enfim, completamente ereto, ele também está nessa posição de alerta para caso seja necessário alguma intervenção. E por último, gente, o dragão é uma figura absolutamente lendária, quer dizer, ela não se encontra um representante concreto, um representante real, né, da representação, ela é a própria divindade, né? O dragão ele já representa a própria divindade. Veja que o dragão ele está com as suas patas, elas são patas de ave, né? Então o dragão ele assume essa concentração, né? Ele concentra a terra, o fogo, o ar, né? A terra, o fogo e o ar. Ele cospe fogo, ele voa, ele anda na terra, né? Bom,
Então, moçada, é isso o que nós tínhamos para apresentar como realidade, quer dizer, como representações artísticas que de fato existiram lá na Babilônia. E agora, o que nós temos aqui são, como eu disse lá no meio da aula, são representações, são duas representações, olha lá, duas representações da Torre de Babel, feita por Bruegel, o Velho, lá no Renascimento, certo? Lá no século XV. E o que representava a Torre de Babel? Então, a ideia, gente, a ideia de Nabucodonosor, pelo menos é isso que se conta, a sua ideia era construir uma cidade tal em que dentro dela você tivesse uma torre tão alta que pudesse alcançar os céus. E que se e que nessa torre, que dentro dessa cidade, se falasse o mesmo idioma, para que as pessoas pudessem se conhecer e pudessem se comunicar da melhor maneira possível. Então, em outras palavras, seria o mundo completo dos homens. Né? O mundo completo dos homens. Imagina se você conseguisse compreender perfeitamente bem ao seu semelhante. Né? Então, e essa figura que aparece na Bíblia, enfim, essa passagem, essa história, ela foi retratada de milhões de modos. O fato é que a Torre de Babel ela não se efetivou, ela não foi levada a cabo. Por quê? Porque é aquela história que a gente já ouviu, ditados populares aí, é o homem querendo brincar de Deus, né? É o homem querendo conhecer tudo, é o homem querendo alcançar aos céus, então Deus não iria permitir que algo desse tipo acontecesse. Afinal de contas, o Deus do Antigo Testamento é esse Deus mais rancoroso, né? Mais punitivo, diferente daquele Deus do Novo Testamento, certo? Então, aqui nós temos duas representações. Essa representação, ela ficou como a Torre de Babel grande, né? Grande. E essa daqui, a Torre de Babel pequena. Ambas estão ainda em construção. Olha lá. Ambas se mostram. Isso aqui é um zigurate, gente. Se vocês não se tocaram, né? Isso aqui é um zigurate. Olha lá. Diversas camadas umas sobrepostas à outra, que dá essa ideia mesmo de ascensão, né? De tablado. Você vai subir num tablado, uma camada por vez. Diferente lá da pirâmide, que a pirâmide é lisa, né? Opa, voltando. Eita. Que a pirâmide ela é lisa. Vamos voltar aqui. Que ela é o zigurate tem de diferente. Olha lá. A grande, olha o tamanho dela, olha como que está sendo construída, sempre em transformação, afinal de contas, o mundo está sempre em transformação, as pessoas estão sempre em transformação. Aqui também é um zigurate, ó, diversas e diversas camadas que são sobrepostas e que nos dá essa ideia de escada, por isso que são zigurates. Eu estava falando sobre essa, né? Essa aqui ainda é a menor, ela tem mais elementos. Lembrando que as duas pinturas são do mesmo autor. Então elas são diferentes, né? Os zigurates eles são diferentes das pirâmides, porque a pirâmide vista de longe, ela é lisa, né? Ela dá a ideia de ser lisa, um triângulo propriamente, enquanto que o zigurate ele não tem essa forma triangular, né? Ele é feito justamente para aliás, nós conseguimos vê-lo com estes diferentes tablados, né? Com esses diferentes degraus aí. Certo, gente? Então, vamos voltar para cá. Vamos, opa, isso aqui mesmo.
Bom, moçada, então nós concluímos aqui a arte da Mesopotâmia. Falamos sobre assírios, falamos sobre sumérios e agora falamos sobre os babilônios. Deixaremos de lado, pelo menos por enquanto, vai. A ideia é que é fazer uma aula, ou melhor, a ideia é apresentar, gravar aulas lá da pré-história, fazer lá da introdução mesmo à história da arte, até chegarmos nos dias atuais. Porém, por enquanto, não teremos. Qual seria o próximo passo? O próximo passo seria persas, né? Mas não faremos isso. Não faremos isso porque a nossa preocupação é dar conta da apresentação daquele conteúdo que cai aí no vestibular, que é pedido com maior frequência no vestibular, né? Os conteúdos. Então, como os persas não têm lá uma relevância tão grande para o Enem, enfim, eu vou pular os persas e a gente vai, a nossa próxima aula, a continuação, na verdade, dessa aula aqui, da Mesopotâmia, será agora entrando no período clássico. Falaremos sobre gregos e romanos. Tudo bem, gente? Então tá joia. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Se tiver dúvida, vocês me procurem aí, sabem onde me achar. E é isso mesmo. Valeu, muito obrigado e até a próxima.